Somos informados nas cartas de Paulo aos Efésios 5 versículo 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, precisamos descobrir o que Deus fez. Somos informados. Ele chamou o que não se vê como se fosse, e o invisível tornou-se visível. Romanos 4, 17. Aquele que teve a visão, e eu me volto para um deles, que é Blake, e Blake disse. Muitos supõem que antes da criação, tudo era solidão e caos. Esta é a ideia mais perniciosa que pode entrar na mente, pois tira toda a sublimidade da Bíblia e limita toda a existência à criação e ao caos. Mas ouça a próxima declaração. A eternidade existe todas as coisas na eternidade, independente da criação, o que foi um ato de misericórdia. Nenhum cientista hoje acredita nisso. Eles acham que viemos do caos, eles acham que a coisa toda começou a evoluir de algo que não era. E aqui alguém com visão nos diz. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independente da criação, cujo ato criativo foi um ato misericordioso. Agora, o que ele quer dizer com isso? Bem, eu tive uma visão e sei que Blake está dizendo a verdade, então estou dizendo a verdade com base na minha visão. Tudo neste mundo é para sempre. O que você vê agora, o que as pessoas anteriores viram, o que elas verão, tudo é para sempre. Essas são partes da estrutura eterna da eternidade, este corpo, este pequeno púlpito, tudo no mundo é apenas uma pequena parte da estrutura eterna da eternidade. Não surgiu de forma alguma, sempre foi todas as estrelas, tudo na terra, tudo parte da estrutura eterna da eternidade. Agora ele fala da criação como um ato de misericórdia. E aqui está você como um corpo, eu sou como um corpo, e todos esses corpos, tudo, e então Deus, disse. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Pois aqui o homem é parte da estrutura do universo. Mas aqui Deus está dizendo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e isso é um ato de misericórdia. E então ele pega o homem como eu pegaria uma árvore e diria a você, vamos fazer uma árvore, e moldá-la em nosso ser, a nossa semelhança. Vamos dar a ela as qualidades que possuímos, nossa criatividade. Ele não pode criar em si mesmo, ele é simplesmente o universo, e tudo faz parte da estrutura. O vasto mundo inteiro é simplesmente o universo, e tudo faz parte da estrutura. E Deus está se moldando agora, Deus, o não gerado, está se gerando. E assim ele se gera em mim, ele se gera em você. Quando ele completa o ato de gerar a si mesmo em nós, nós somos Deus. Nós somos aquilo que agora poderia usar a mesma estrutura para gerar qualquer coisa que possamos conceber. Então Deus toma o homem, parte da estrutura eterna do universo, e gera a si mesmo no homem, e quando ele gera a si mesmo no homem, o estado gerado é aquele que o gerou. Deus e o homem, ou a coisa que saiu do homem pelo ato de Deus, são Deus. Agora, me disseram, deixe o indivíduo imitar Deus como uma criança querida. Me disseram, tudo é. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independente da criação. Agora eu vou criar. Deus foi o Criador. Tudo existe independente da criação. Então como eu faria isso? Não consigo pensar em nada então que não exista. Penso em você em inúmeros estados mentais, quando você gosta de mim, não gosta de mim, é simpático, antipático, consigo pensar em você de inúmeras maneiras. Mas quero criar algo agora, quero criar algo que seja adorável para mim, então trago você para o olho da minha mente, e trago outro para o olho da minha mente, e então tenho na minha imaginação uma festinha, digamos um coquetel, um chá, um jantar e controlo as imagens que trouxe para a minha mente, pois tudo existe na eternidade. Mas eu te trago sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento. Então eu controlo todo o momento do tempo, faça 1 minuto, ou 5 minutos, a qualquer hora, não muito longo, eu controlo. Mas eu organizo as imagens de modo que elas impliquem algo diferente do que eram antes do arranjo. Eu trago todos vocês para o olho da minha mente e permito que ouçam algo que está acontecendo. Eu permito que me vejam como me viriam se as coisas fossem como eu desejo que elas sejam,
e então estou gerando algo. Estou realmente me moldando, o informe, sobre o formado. Pois todas as coisas neste mundo já são parte da estrutura da eternidade, cada ser. Então eu trago um ser, ele é parte da estrutura, eu trago outro ser, é um homem, outro ser, é uma mulher, e eu os organizo assim no olho da minha mente que quando eu os coloco naquela forma, eles me veem como me viriam se meu sonho se realizasse. É o meu sonho que estou gerando, mas estou gerando na estrutura do universo aquilo que não existia antes. Então você e eu como almas viventes não existimos, mas a estrutura, esta vestimenta, sempre existiu. Estas vestimentas existiram, tudo no mundo existiu, mas nós, almas viventes, não, e Deus nos gerou exatamente como Ele, para nos tornarmos um ser criativo exatamente como Ele é. Você pega a mesma estrutura e então cria e cria e cria. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como Ele criou? Bem, é assim que Ele cria. Ele chamou uma coisa que não era vista como se fosse vista, e o invisível tornou-se visto. Romanos 4 versículo 17. É assim que Ele faz. Deixe-me voltar e citar novamente o brilhante Blake. E posso lhe dizer: não consigo ler ninguém neste mundo que eu colocaria nem perto dele. Volto para a Bíblia, sim, ele é igual a todos os grandes profetas da Bíblia. Ele a trouxe para a nossa língua hoje para que possamos compreendê-la e compreendê-la. Ele disse: muitos supõem que antes da criação tudo era solidão e caos. Esta é a ideia mais perniciosa que pode entrar na mente, pois tira toda a sublimidade da Bíblia e limita toda a existência à criação e ao caos. A eternidade existe todas as coisas na eternidade, independente da criação, o que foi um ato de misericórdia. Imagine só, e se Deus não tivesse tomado aquilo que era Ele mesmo e, por meio de seu maravilhoso e intenso desejo, criado sua imagem a partir daquilo que era, não estaríamos aqui como seres vivos e criadores, criando e descriando, mas criando. Se criarmos mal inúmeras vezes, ainda podemos criar. Uma criação errônea ainda é uma criação. Eu trago guerra, revolução, todas essas coisas horríveis no mundo, ainda está criando. E eventualmente aquele que começou esse processo nos trará a sua própria semelhança, e seremos um com Deus. Mas assim como ele fez isso a partir de coisas que são partes eternas da eternidade, que este corpo e esta pequena coisa aqui que aparentemente irão decair e isto irá decair, a vestimenta irá decair, tudo irá decair. Não decai, realmente, essa é a grande ilusão, é para sempre. Tudo neste mundo é uma parte da estrutura eterna do universo. E de todas essas partes Deus então disse: façamos o homem, pois já existíamos, como uma árvore. Não fazemos o homem do caos, o homem existe, é parte da estrutura, parte do universo. Mas agora, façamos o homem como parte da estrutura do universo, e façamo-lo agora à nossa imagem, à nossa semelhança. E então ele toma o homem e faz o homem à sua imagem. Agora voltamos ao livro de Gênesis e vemos o que ele faz com o homem. Uma palavra usada no livro é a árvore da vida, onde o homem de alguma forma estranha é expulso, porque ele pode comer da árvore da vida antes de estar preparado. Bem, se você tem uma concordância, eu tenho a concordância de James Strong, a palavra árvore é definida como a espinha dorsal, o carpinteiro, a forca. Quem está pendurado na forca? É chamado de a forca. Esta palavra, a árvore, é a forca, é a espinha dorsal, o carpinteiro, em outras palavras, o construtor, o oleiro, o criador. Ali ele está pendurado na árvore. Bem, a árvore é a espinha dorsal, E depois de inúmeras tentativas de chamá-la de homem, ele traz disso algo que é completamente diferente, é ele mesmo. É moldado porque ele é o não gerado, e ele está se moldando sobre uma forma. Assim como eu pegaria o oleiro e moldaria o barro sobre alguma forma, e moldaria conforme o desejo do meu coração, Deus está se moldando sobre o homem. E quando ele completou o ato como ele deseja, há 3 estágios definidos onde ele revela a obra completa. Ele nos molda, e nos molda, tornando-nos cada vez mais sensíveis, cada vez mais criativos,
cada vez mais como Ele, e quando Ele está satisfeito de que somos exatamente como Ele é, Ele revela sua obra, e a revelação da obra começa com o despertar de si mesmo, e isso é chamado de ressurreição. Ele desperta no indivíduo em quem Ele completou a obra, e esse despertar na Bíblia é a ressurreição. Então, após a ressurreição, Ele passa por um ato como um nascimento, e Ele nasce do alto. E Ele é autogerado, porque o indivíduo que nasce não pode conceber ser gerado por ninguém além de si mesmo. Ele não pode por um momento, quando ele acorda no túmulo de seu crânio, acreditar que ele é diferente de si mesmo, e quando ele sai de seu próprio crânio, ele não pode ter nenhum sentimento, nenhuma sensação de ter qualquer pai ou mãe. Então, se ele nasce, então ele deve ser autogerado. Deus está se gerando de tal forma que quando ele se gera a coisa gerada é Deus, e ele sai apenas autogerado. Então vem um segundo estágio, onde ele tem a experiência de ser pai. Até aquele momento ele não percebeu o que era. E agora, estranhamente, quando ele vê o símbolo que lhe revela a paternidade, não a mãe. Ele é o pai do Filho unigênito de Deus, e ele sabe agora quem ele é. Foi preciso o Filho para revelar a ele quem ele realmente é. Davi é o Filho. E então vem o terceiro símbolo, e o terceiro símbolo é onde todo o véu que separava os dois é rasgado de cima a baixo. Do topo do crânio até a base da espinha, ele é cortado em dois. Hebreus 10 versículo 19, diz a você o propósito dessa separação. O que aconteceu daquele momento em diante? Os dois se tornaram um, eles não são mais dois. Eles estavam separados por um véu e o véu era o corpo de Deus, e ele está rasgado, a coisa toda, de cima a baixo, e então, estranhamente, você se vê. Posso citar Blake novamente. Eu contemplo as visões do meu sonho mortal de 6.000 anos ofuscando ao redor de tuas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Jerusalém, 1 versículo 96. Naquele momento você vê o ser que o criou e você é o próprio ser que o criou. É uma autocriação. Deus gerou a si mesmo no molde chamado homem. E naquele momento quando você vê isso, após a divisão de cima para baixo, você vê essa luz líquida, dourada, adorável e em movimento e é você e você sabe disso. E você diz: eu sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. E então você, como o próprio ser que o criou, sobe em forma de serpente direto para Sião. Pois todos vão para Sião, todos vão para Nova Jerusalém. Então a criação é um ato de misericórdia. Agora, vamos entrar no silêncio.